Paz do Senhor, meus irmãos. Bem, muito bom estar aqui mais uma vez com os irmãos, podendo adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Abram juntos comigo no Salmo 121, irmãos. E vamos dar prosseguimento à série Salmos para a Vida, que foi iniciada semana passada. A série de sermões que falam sobre o Salmo de Romagem, ou Salmo de Degraus, ou Salmos da Peregrinação. Vai do 120 até o 134. Todos acharam? Salmo 121 diz assim: eleve os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol e nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém, irmãos? Esse texto é precioso para a gente, é uma pérola nas Escrituras, porque traz para a gente uma segurança enorme de que Deus está conosco, de que Deus é o nosso guarda. Ele pode ser para você um texto que você recorda em momentos de aflições. Um texto que você traz à memória quando você está enfrentando uma luta diária da vida, quando você está enfrentando tribulação, quando você está no olho do furacão e das tribulações, das adversidades, você está no barco, diante da tempestade, da agonia. Você pode se lembrar que Jesus está no barco com você. Você pode se lembrar que Deus, o Senhor, é o seu guarda. E não sou eu quem digo isso, é a própria palavra de Deus. O Senhor está contigo, meu irmão, minha irmã. O Senhor está contigo. Por mais que às vezes pareça que não, Deus está contigo. O Senhor é teu guarda. Amém, irmãos? O Senhor é o nosso guarda. Que segurança maravilhosa nós podemos ter. Esses salmos, como eu disse, eles são uma coleção de salmos dentro do livro de Salmos, que são chamados salmos de peregrinação. Você pode ler todos eles numa sentada só, são muito rápidos. Eu encorajo você a fazer isso em casa. São salmos que eram hinos cantados pelos peregrinos judeus quando eles peregrinavam para Jerusalém, a terra onde tinha o templo religioso deles. Então, pelo menos 3 vezes por ano, eles migravam, eles peregrinavam para Jerusalém, para comemorar essas 3 festas ordenadas no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. Essas 3 festas são as 3 grandes festas dos judeus. Primeira, a festa da Páscoa, que é uma festejada com os pães asmos. A segunda, a festa das colheitas, ou semanas, ou festa dos Pentecostes. E a terceira festa, a festa dos tabernáculos. Essas 3 festas eram um momento em que eles entoavam esses hinos migrando para Jerusalém, uma peregrinação para Jerusalém. Eles que moravam nos arredores iam cantando esses salmos, do 120 ao 134. E a ideia dessa série de sermões é fazer um paralelo com a nossa peregrinação nesse mundo, a nossa peregrinação espiritual. A semelhança dos judeus que caminhavam para Jerusalém, nós, os cristãos, estamos caminhando para Jerusalém Celestial. E a pergunta é: o que esses salmos têm a dizer para nós que somos peregrinos nessa vida? Que vamos peregrinando para a presença de Deus. Aquele que tem a Deus como Senhor sabe que está peregrinando para a eternidade com Cristo, para a alegria que não tem fim, para um lugar de delícias perpétuas, onde Jesus é o sol que ilumina todas as coisas. Amém? Porém,
enquanto estamos aqui na terra, ainda estamos com nossos pés no vale, onde inevitavelmente experimentaremos dias de chuva intensas, dias de sol escaldante, declives na nossa vida, aclives, perigos de feras, perigos de ladrões, como aqueles livros perguntavam, escassez de recursos, sejam eles alimentares, financeiros, doenças, enfim, nós estamos no vale ainda, peregrinando para Jerusalém celestial. E esses salmos querem nos ensinar preciosas lições para a nossa peregrinação nesse mundo. Ele começa com uma pergunta: de onde virá o socorro? Ele começa dizendo: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Essa pergunta tem muito a ver com a geografia da peregrinação dele. Imagina só, o peregrino está indo em direção a Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que está 754 metros acima do nível do mar. Sabe quando você vai para Petrópolis, se você teve essa oportunidade, você sente que você está subindo, porque é uma serra. E essa é a mesma sensação que os judeus tinham indo para Jerusalém. Estavam subindo. Então, quero que você imagine o judeu caminhando e compondo esse salmo. Tá? Ele olhou e viu as montanhas. Quero que você imagine as montanhas. Ele olhando para essas montanhas na peregrinação. Ele leva os olhos, vê esses montes que circundam Jerusalém, e onde Jerusalém está colocada. E ele se faz uma pergunta muito apropriada para um peregrino, para um viajante. De onde me virá o socorro? Rapaz, imagina, você está viajando com sua esposa, seus filhos, e eles tinham muitos filhos, animais para você sacrificar, bagagem, enfim, aquela coisa toda. São muitos os perigos que os peregrinos enfrentavam. Perigos de feras, ladrões, perigo do clima, enfim, o sol muito forte durante o dia, porque você não tem região desértica. Então, perigo da insolação, mas de madrugada, muito frio. Então, o perigo da hipotermia. Parece um pouco Bangu, né? Muito calor durante o dia, frio de noite, você não sabe o que veste. Enfim, animais perigosos, feras, deserto, animais que poderiam atacar esses peregrinos, leões, ursos, enfim, bichos pequenos, escorpiões, serpentes. Então, a segurança era uma pergunta muito importante, era uma questão de vida ou morte, literalmente, para o peregrino. E ele se pergunta, ele leva os olhos do monte e se pergunta: de onde, de fato, vem o meu socorro? É isso que quer dizer. Quando ele fala, leva os olhos para o monte, de onde vem o socorro? De onde, de fato, vem o meu socorro? O peregrino, ele percebe a sua vulnerabilidade, irmãos, diante de tudo que ele está exposto. Ladrões que faziam arrastões naquela época, diferentemente do Rio de Janeiro, que é muito seguro, onde a gente pode transitar tranquilamente durante o dia, à noite, né? Aquela região era uma região perigosa. Era uma região perigosa. Tá? E eles se perguntavam: de onde me virá o socorro? Eles se perguntam. Ladrões podem me assaltar, clima, falta de recursos. Ele percebe a vulnerabilidade dele. Uma pergunta: você já percebeu a sua vulnerabilidade? Irmão, a gente está exposto a diversas possibilidades de males, de problemas que poderiam acontecer na nossa vida hoje, nos impedindo de estar aqui hoje. Como alguns irmãos não puderam estar aqui hoje. Nós somos vulneráveis, irmãos, para plagiar aqui o puritano. Ele diz que a vida é dura, curta e incerta. Dura, curta e incerta. E a pergunta do Salmo é: o que fazer diante dessa vulnerabilidade, diante das incertezas da vida? Onde obter socorro? Você e eu, irmãos, precisamos de alguém que nos garanta segurança.
para além dessa existência terrena. Aquelas montanhas que ele está olhando são montanhas que existem há milhares de anos. Se você for lá, ela está lá ainda hoje. Tá? São montanhas que perduram por muito tempo. Então, essas montanhas, nos Salmos também, na Bíblia, são ideias, tem uma ideia que é a perpetuidade. Tá? Perenidade. O negócio está ali no tempão. Então, por vezes, são figuras para demonstrar segurança. Então, ele está olhando para as montanhas e se perguntando de onde de fato vem o nosso socorro. E ele me responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E aquela montanha. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista, irmãos, declara de onde é a real fonte de socorro dele. A verdadeira fonte de socorro para a alma dele. O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, irmãos, todas as coisas que temos na vida que trazem uma aparente sensação de segurança para a gente, na verdade, não é fonte segura de segurança para mim e para você. Fonte segura de socorro. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Plano de saúde, por exemplo. Parece uma fonte de segurança. Para você acessar ele, você está doente, você está vulnerável. Cargo público. No nosso país, a gente tem muito essa questão do concurso público de estabilidade. Diz isso para os ucranianos. Em que do dia para noite o país entrou em guerra. Não sei se como é que funciona o Estado lá, mas diz lá para os funcionários públicos da Ucrânia que tiveram que sair do país, muitos deles, fugidos, ou que tiveram que pegar em armas e combater e morrer, enfim. Que segurança o cargo público pode dar para eles? Ou, na Argentina, questão financeira ali, terrível. Se você tem dinheiro hoje e amanhã, esse dinheiro não vai mais nada. É papel, você pode quase jogar fora. Será que a segurança vem do dinheiro? Do cargo público, da casa própria? Veja as inundações, irmãos, de ontem. Será que a casa pode nos fornecer segurança? A água pode levar. Que Deus tenha misericórdia do nosso irmãos. Estão passando por problemas assim. Mas qual é a questão, irmãos? Todas essas coisas são bênçãos de Deus. Eu não quero demonizá-las, são bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe com muitas dessas que você veio. Mas não podemos fiar a nossa vida nessas coisas, irmãos. Porque tudo pode ser levado em nós. Onde, então, podemos fiar a nossa vida? Quem é a nossa fonte de segurança e de socorro verdadeiro? O nosso Deus, irmãos. Se nada nesse mundo pode te fornecer segurança verdadeira e eterna, é porque a fonte de segurança verdadeira que você deveria buscar não está nesse mundo. Está fora dele. Esse é a fonte de segurança para Deus. A sua vida só encontra repouso verdadeiro no meu Senhor. O meu socorro, o seu socorro, o meu Senhor. Calvino, comentando essa passagem, ele fala: embora todos os auxílios do mundo, mesmo os mais poderosos, nos sejam oferecidos, não devemos buscar segurança, ter paz em outra fonte, senão em Deus. Ele, irmãos, é socorro verdadeiro, porque Ele pode todas as coisas. Ele é o Criador do céu e da terra. O Salmista fala disso. Está preocupado com os perigos que poderiam alcançar ele. Eu esqueci de botar o pronome aqui, então os irmãos vão precisar se me ouvir falar. Não sei mais o não. Ele diz por que o salmista se pergunta de onde virá o socorro? Ele afirmou o socorro que fez o céu e a terra. O que isso tem a ver com essa fala do salmista? Irmãos, o que é impossível? Presta atenção. Para quem criou o céu e a terra? O que seria impossível para esse Deus se Ele criou o céu e a terra? Alguém aqui tem capacidade de criar céu e terra? Não. O salmista então está apontando para o fato de que Deus é o Criador do céu e da terra.
Será que existe algum mal que você enfrente que possa se interpor contra Deus e vencê-lo? Não, mas você não. E o salmista está invocando essa verdade. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o Criador do céu e da terra. Nada pode desafiar esse Deus que é o Criador do céu e da terra. Tudo veio a existir por causa dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas dependem dele para existir. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse Deus é o nosso socorro bem presente no noite. Amém? Glória a Deus por isso. Ele é socorro nos perigos, desafios que enfrentamos na vida. Ele fez esse elo eterno, portanto, ele é poderoso para enfrentar qualquer mal que venha contra você. Deus venceu até a morte. Então, embora a vida vá, se temos que perder família, igreja, poder, embora a vida vá, Jesus com nós está. E nos dará o seu reino. Nos dará o seu reino. Por mais que você enfrente as diversas tribulações da vida. E o maior inimigo de todo ser humano, morte. Pior, coisa mais terrível de todos. Quando você fechar seus olhos para esse mundo, você nos abrirá para a eternidade. Se você está com Cristo, nada é maior do que Ele. Não pode tirar certeza de que você tem Cristo com você. Que para além dessa vida você vai habitar eternamente com Ele. A segunda parte desse salmo, que é a partir do verso 3, ele começa a entoar uma canção que é para encorajar a si mesmo. Não sei se você percebeu. Ele fala, ele não permitirá que os seus pés vacilem. O salmista está falando com ele mesmo. Coisa interessante, né? Por vezes, os salmos têm esse fator. O salmista está falando com ele mesmo. Ele se encorajando, ele lembrando das verdades de Deus e falando com ele mesmo para que ele seja encorajado. Então, eu queria te encorajar, irmão, a fazer isso. Trazer à memória aquilo que te dá esperança. Nesses momentos de aflições, durante o dia de trabalho normal, durante a vida corriqueira, durante a peregrinação da sua vida. Trazer à memória esses textos vai te encorajar. Vão ser para você um elixir que você pega e que te dá ânimo de novo. Você fala, não, essas coisas estão acontecendo, mas Deus está comigo. No meio do furacão, no meio da dificuldade. Que esses salmos sejam isso para vocês. E ele ensina essa verdade aqui, que devemos pregar para nós mesmos, irmãos. Lembrar-se dos textos e afirmar deles a nosso próprio respeito. E o Salmo ensina essa preciosa lição. Salmo 42 também, é uma conversa famosa também. Por que estás abatido, minha alma? O salmista está falando com ele mesmo. Por que você está perturbada dentro de mim? Você deu ouvido à voz dos que dizem onde está o teu Deus, blasfemando contra ele, te inquirindo, te acusando? Onde é que está seu Deus, rapaz? O que esse salmista responde para ele mesmo? Espera em Deus, pois ainda não vai. Espera em Deus. Então, os salmos têm muito disso para ensinar para nós, a pregação para si mesmo. E a partir do verso 3, ele afirma 4 verdades sobre o cuidado paternal de Deus com os seus filhos. Primeiro, ele nos ensina, irmãos, a verdade que Deus nos guarda em todo lugar da nossa peregrinação, por onde nós andarmos. O texto diz, ele não permitirá que os seus pés vacilem. Irmãos, se não fosse Deus a manter você na caminhada cristã, você não se manteria. Se não fosse Deus a te sustentar, você não estaria aqui adorando Ele. Primeiro, você não teria saúde suficiente para se levantar e estar aqui. Segundo, que Ele que te concedeu fé. Ele que fez você crer nele. Então, você não estaria aqui se Deus não te sustentasse. Não é o nosso mérito permanecermos de pé na fé, porque é Deus quem sustenta a gente com poder. Deus quem nos deu fé, o dom da fé. Não é nosso mérito, irmãos. É Ele quem nos persevera.
Ele que nos fortalece, dá vigor espiritual, ânimo para que a gente continue na peregrinação. E é por isso, irmãos, que você deve buscar Deus diariamente. Implorar a Ele com misericórdia, usar os meios de graça que te foram dispostos, a leitura da palavra, meditação, oração, adoração pública, comunhão com os irmãos, ceia, batismo, tudo isso, irmãos, para você continuar perseverando na fé. Se Deus nos deixasse com a nossa própria conta em risco, irmãos, nós tropeçaríamos. Nossos pés vacilariam e nós nunca mais nos levantaríamos da terra. Mas, graças a Deus, irmãos, que Ele é o nosso guarda. Ele é aquele que guarda a nossa alma. É Ele, somente Ele. Irmãos. A certeza e cuidado de Deus do salmista aqui, irmãos, é a mesma certeza que Paulo, em Romanos, capítulo 8, quando ele diz que pode nos separar do amor de Cristo. Seria a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Não. Nada disso pode nos separar do amor de Deus. É a conclusão cristina. Eu acrescentaria, por quê? Porque é Ele que nos mantém de pé na fé. É Deus quem nos sustenta enquanto peregrinamos nessa existência terrena. Alguém me comentando essa passagem que diz: nesta passagem, Deus é exibido aos fiéis como o guardião deles, para que descansem com firme confiança na providência dele. Podemos confiar na providência desse Deus, irmãos, e no cuidado paternal dele para conosco. O texto também diz que Deus é o guarda que não cochila, o guarda que não dorme nunca. Irmãos, um vigia que dorme, um vigia sonolento, não é um vigia de confiança. Temos alguns militares aqui na igreja que sabem o que eu estou falando. No meu tempo de marinha, eu lembro que era crime militar dormir em serviço. Tá? Crime. Faz todo sentido. Por quê? Imagina que tem uma tropa dormindo e tem o camarada ali guardando a tropa. Com a arma. De olho. Se algum inimigo se aproximar, ele é quem vai dar o sinal, que vai abater, enfim. E esse camarada dorme. Já era. A tropa está vendida, está entregue ao inimigo. Entende? Então, qualquer figura que ele está evocando aqui, a figura do guarda. E ele afirma de Deus que esse guarda não cochila nem dorme. Ele é um guarda de confiança. Imagina, um guarda que nunca dorme e que está sempre de serviço. Terror dos militares, né? O serviço. Ele está sempre de serviço e nunca dorme. Esse é um guarda de confiança. O nosso Deus é um guarda de confiança. Isso traz muita tranquilidade para ele. Porque ele não está de serviço só de noite. Ele está durante o dia também. Durante a madrugada, dia, tarde, noite. Deus é o nosso guarda, irmãos. Ele está conosco. Ele nos dá a tranquilidade de que estamos sendo guardados por Ele. No verso 5 e 6, é afirmado também que Deus nos guarda em todas as ocasiões da peregrinação, de dia e de noite. Deus é quem te guarda. O texto diz isso: o Senhor é quem guarda você. Alguns historiadores comentando essa passagem falam assim: Deus não delegou essa tarefa de guardar a sua vida aos anjos. Ele mesmo, pessoalmente, a executa. Não é o anjo que guarda você nessa passagem. O Senhor é quem guarda você. Por isso que a gente não precisa temer, irmão. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é quem me guarda. E ele continua dizendo: o Senhor é a sombra à tua direita. A direita tem uma ideia de um defensor, que vem proteger, que vem em resgate caso alguém venha te ferir. Sabe essa expressão? Onde está no braço direito, que é uma pessoa de confiança. Essa expressão idiomática
meio parecido com isso aqui. Deus é a nossa sombra à direita, ele está na posição de defensor, de protetor. Além disso, dizer que Deus é a nossa sombra, irmãos, é afirmar, presta atenção, que Deus está perto. Sua sombra não está perto de você, talvez aqui não tenha tanta iluminação que você vê. Mas quando você sair aí, e se Deus quiser, toda vez que você vê a sua sombra, você lembra desse salmo. O Senhor é a sombra à nossa direita. Ele está perto de nós. Ele está perto. Com a sombra que acompanha você por onde você vai, Deus também vai. Sabe, irmãos, naquele momento em que a gente ora, a situação é tão grande, a gente ora que parece que Deus não está nos ouvindo. Você já passou por isso? Parece que você está falando e não tem ninguém ouvindo. Que bate no teto e volta a oração. Não tem ninguém, nem aí com você. Sabe esse momento? Não sei se você enfrentou esse dia mal. Que você ora e parece que Deus não está te ouvindo. Pois é, irmãos. Só parece. O texto está afirmando para a gente que só parece. Não confie nas suas emoções, naquilo que você pensa que está acontecendo. Deus não está me ouvindo, meu irmão. O texto está dizendo: o Senhor é a sombra à sua direita. Só parece. Deus está conosco, irmão. Deus está conosco. Só parece. Não dê crédito a esses pensamentos que dizem que Deus está longe. Isso é um engano. Confie na palavra de Deus. O nosso coração está longe. Confie na palavra de Deus, porque o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. O Senhor está contigo, meu irmão. Eu sou quem guarda você, Deus me diz. Eu sou a sombra à sua direita, Deus está perto de nós. Além disso, o texto fala: de dia não fará mal ao sol, nem de noite à lua. Ele está falando sobre o clima quente e frio que o peregrino enfrentava, né? Como eu já falei aqui. E a afirmação aqui é que Deus é segurança em todas as adversidades. Não existe, então, nem nunca existirá, um instante de milésimo de segundo sequer que Deus não esteja contigo. Que Deus te abandone. Ele fala assim: não estou mais à sua sombra. Se você é filho de Deus, se você crê em Cristo Jesus, meu irmão, tenha certeza que Deus está contigo. Tenha certeza que Deus está contigo. Quer fazer um exercício rápido? Olha quantas vezes, irmãos, para segurar isso na sua coração, quantas vezes aparece a palavra guarda nesse salmo. Verso 3. Não dormitará aquele que guarda você. Verso 4. Deus não guarda Israel. Verso 5. Ele quem guarda você. Verso 7. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará. Ele é o guarda. Esse texto está afirmando para nós, na verdade, a categórica de que Deus é o nosso guarda, irmãos. E que Ele está conosco. Mais que nessa Bíblia, essa palavra, guarda. Deus é o nosso guarda. E Ele está conosco. Ele está atento aos perigos da jornada que a gente enfrenta. Deus está nos guardando nesse mundo. E aí a gente caminha para o verso 7, que diz que Deus nos guardará de todo tipo de mal. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. A pergunta que você pode estar se fazendo até agora, se você não se fez, a pessoa do seu lado fez, Lucas, vamos ser honestos intelectualmente. O texto está dizendo que o Senhor é quem me guarda. Mas por que eu sofro tanto? Se eu sou filho de Deus, por que eu enfrento mal? Por que a água inundou minha casa, meu carro? Por que eu estou sofrendo? O texto parece dizer para mim que eu não enfrentaria dificuldades alguma no mundo. Parece que a teologia da prosperidade está certa quando diz que quando você enfrenta a doença é por falta de fé. Quando você enfrenta a perda de emprego, é porque você é uma pessoa. Você não está com fé em Deus. Quem tem fé em Deus é próspero aí. Não enfrenta doença. Não enfrenta problema na família. Parece que a teologia da prosperidade está certa. Isso todo mundo tem que ver. Quando diz essas coisas, Lucas. Irmãos, o próprio Jesus, antes, primeiro, o Salmo, ele começa com o salmo do judeu, na peregrinação, perguntando de onde ele é o socorro. Se ele está se perguntando isso, existe a possibilidade de ele enfrentar perigos. Começa por aí.
Esse é um salmo de alguém que está se perguntando de onde me virá o socorro. Por quê? Porque é um crente que sabe que tem dificuldades esperando ele a todo momento na vida dele. Essa é a primeira coisa. Então o salmista não é alguém irreal, alguém que é uma pessoa que não sabe dos medos, dos desafios. Não, ele sabe que o cristão, que aquele que crê em Deus, enfrenta dificuldade. Porque isso é um salmo para isso. Para você trazer a toda a verdade que Deus é o seu guarda, o seu protetor. Além disso, o próprio Jesus disse para nós: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Ele continua: mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. A verdade que esse salmo quer trazer para nós é que a gente sabe que o sofrimento é inerente à existência humana, irmãos. A gente não deveria se assustar quando ele aparece, mas a gente se assusta, né? Quando a calamidade bate o corpo. Mas a gente sabe que isso é inerente à vida. Sofrer é inerente à vida. A gente quer colocar nossos filhos numa redoma de vida, não quer que eles ralem nem mais o joelho. Mas a gente só está adiando. Pode colocar o joelheiro lá para depois, não estou criticando não, tá? Mas a gente quer a todo momento evitar o sofrimento. Mas ele bate fora. Ele bate fora. E Jesus, irmãos, nos salvou na cruz do sofrimento. O capitão da nossa salvação, o Senhor dos Exércitos, quando marchou em direção ao golpe para a sua própria morte, ele sabia que já estava em sofrimento. Se ele sofreu, irmãos, nós também vamos sofrer assim. Se prepare. Se você está bem desavisado, se prepare. Como considera essas duas verdades, então, hoje? O Salmo, irmãos, não está garantindo para a gente uma vida sem sofrimento. Ele está garantindo para a gente que Deus estará conosco em todos os nossos sofrimentos, em todas as nossas adversidades. E que tais dificuldades e adversidades não terão o poder de te afastar de Deus definitivamente. Essa é a continuidade do verso 7. Lê comigo. Se não guardar vocês do mal, guardará a sua alma. Deus está preservando a sua vida no mundo, a sua vida cristã. Deus está preservando a sua alma. Você estará com Ele eternamente. Se você crê em Cristo, essa é uma verdade ao seu respeito. Essa é uma verdade ao seu respeito. Além disso, por ser nosso guarda-Deus, Ele também nos livra de muitos sofrimentos que nós deveríamos enfrentar nessa vida. Já vou pensar que você poderia ter sofrido um zilhão de acidentes essa semana? Você não conseguiria estar aqui se você só tivesse sofrido nessa semana um infarto fulminante que Deus está preservando nesse momento o seu coração batendo? Já parou para pensar nas diversas coisas? Nem pensa, porque você vai ficar infinitamente pensando nisso e o dia vai passar e você vai continuar pensando. São muitos os dilemas, os problemas dos quais Deus nos livra o tempo todo. E a gente nem tem ideia do que Ele está livrando, né? O ônibus tem que perder, e caramba. Você não sabe o que está acontecendo, irmãos. Mas Deus sabe, Ele é sua guarda. Mesmo assim, a gente vai enfrentar dificuldades. Ainda assim, a dificuldade vai nos alcançar. Só que Deus nos promete que todas as coisas que nós enfrentamos nessa vida contribuem para o nosso bem. Todas as coisas contribuem para o bem da Cristo de Deus, para que a gente seja chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Todas as coisas. Ainda que percamos nossa vida, irmãos, no final de tudo, porque a gente tem enfrentado muitas dificuldades. Ainda assim, o que não nos será roubado é Cristo Jesus. É o seu bem mais precioso. É o meu bem mais precioso. Ainda que seja roubado tudo, é
até a vida. Nós temos um tesouro mais excelente que Jesus. A gente fala uma frase, pode continuar falando, não vem brincar com isso não, se você fala para a gente. Acho que é assim, eu vou estudar porque conhecimento ninguém tira. Ele falou isso uma vez, algumas vezes, eu também. Irmãos, o Alzheimer pode te tirar. Você pode falar qualquer coisa que você pode adquirir aí e eu vou ter uma notícia ruim para você. Mas tem uma coisa que pode tirar isso. O que não pode ser tirado de nós, meus irmãos? Cristo Jesus. Cristo Jesus. A nossa segurança e o nosso povo está nele, imensamente. E a tribulação, a angústia e a perseguição, de forma alguma, perigo, espada, nada poderá nos separar do Deus que está em Cristo Jesus. Então, todo tipo de mal que a gente enfrenta não estão restritos aos ímpios. Porém, eles atingem também os crentes. Mas qual a diferença, então, entre nós e os ímpios? A diferença, irmãos, é que Deus cuida do seu povo de uma forma especial. A diferença é que Ele nos santificará e nos firmará mais na verdade dele por meio desses mais. A diferença é que Ele fará com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. A diferença é que Ele não nos deixará ser tentado acima do que nós podemos suportar. A diferença é que Deus não permitirá que esses males nos levem ao mal maior, que é perdermos a nossa alma, sermos afastados dele para sempre. Ele guarda a nossa alma. Ele guarda a nossa alma. E no verso final, a verdade que nos é afirmada aqui é que Ele nos guarda aqui e para sempre. Deus está guardando você desde agora e para sempre. Amém? Ele está te guardando agora. Jesus Cristo reafirma, dizendo: olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está conosco, irmãos. Deus está conosco. É de aqui para sempre. Deus está guardando você na sua peregrinação nesse mundo de tal forma que você vai chegar aos portões celestiais. Amém? Deus vai nos preservar também. Se a sua fé está posta nele, continue perseverando, irmãos. Continue caminhando na sua peregrinação. Deus vai te sustentar. Deus vai estar contigo. Deus está contigo. Sua mão não falha. O que nos leva à reflexão. Por que Deus promete uma coisa tão grandiosa assim para pessoas como nós, irmãos? Lembre-se, Salmo fica pensando: Senhor, por que eu, em uma existência tão minúscula, diante de um planeta Terra tão grande, um universo milhares de vezes maior do que esse planeta, por que o Senhor se preocupa comigo? Por que o Senhor afirma essas verdades a meu respeito? E essa é uma das perguntas que a gente faz diante de Deus, e a resposta é muito mais alta do que a gente pode pensar. Como nós lemos, Deus amou o mundo de tal maneira, inexplicável, com palavras humanas, de tal maneira, que Deus se fez unigênito para que toda a natureza tenha vida. Ele nos amou, irmãos. Deus nos amou. Com amor de antes da fundação do mundo. Um amor que nos alcança, que é eterno, e Ele estabeleceu essa aliança de amor para conosco. O que nós fazemos diante dessa tão grande verdade? Nós não vamos. Se você ainda não crê em Cristo, faça isso. Entregue a sua vida a Ele e fala assim: o que fazer diante dessa tão grande verdade? Eu quero ser parte desse povo que é guardado pelo Senhor até o dia final. O que fazer diante de tudo dessa maravilha tremenda? Eu quero me entregar, Senhor, minha vida como um povo, meus bens, minha família, tudo que eu tenho é pelo Senhor. Concluímos, irmãos, com a mesma pergunta do início. Esse texto começa com o salmista olhando nos montes, e para terminar essa exposição, levando a sua atenção novamente para os montes. Um desses montes, perto da cidade de Jerusalém, mas fora do mundo dela, da cidade, é o Monte Calvário, ou o Monte da Caveira. Monte onde Jesus foi crucificado e morreu.
Hoje, irmãos, é para esse monte que podemos olhar, metaforicamente falando, espiritualmente falando, podemos olhar hoje com fé. E quando se perguntar de onde virá o socorro, de onde virá o socorro, a resposta será: o nosso socorro já veio, no nome de Jesus Cristo. O nosso socorro já veio, irmãos. Deus já enviou o socorro maior dos problemas que você poderia enfrentar na sua vida. Jesus Cristo é o seu socorro, o socorro, irmãos, já veio. É por causa da morte de Jesus na cruz, no nosso lugar. Explicadores. O justo pelos injustos, o inocente pelos culpados. É por causa disso que nós podemos ter certeza plena que Deus nos ama profundamente e que nos guardará desde a nossa saída, da nossa partida, até a nossa entrada na Jerusalém Celestial. Desde agora e para todo sempre. Se todas as fontes de segurança e de socorro, repito, que você buscou nesse mundo para te trazer paz, não foram suficientes, é uma demonstração que a sua fonte de segurança e de paz não é desse mundo. Não é desse mundo. A sua fonte de real segurança e paz é Deus. É Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Coloque a sua esperança nele. Fie a sua vida nele. E você vai obter real socorro para a sua existência. Amém? Eleve seus olhos para Jesus. Ele vai guardar sua alma agora para a vida. Uma única aplicação, eu já falei, eu queria repetir aqui. Pregue para si mesmo. Leia o texto, deixe que ele te confronte. Memorize-o, se for possível. Rumine ele e pregue para si mesmo, como o salmista nos ensinou. No capítulo 4 de Lucas, tem um relato sobre a tentação de Jesus. Jesus encarnado nesse mundo, vivendo e experimentando uma tentação. 40 dias no deserto, sentindo fome, depois de 40 dias, sem se alimentar, ele sente fome. E Satanás vai contando. Satanás fala para ele: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Você pode olhar os outros dois momentos que Satanás faz uma tentação, você vai tirar a mesma conclusão que eu. Essa, sem dúvida, foi uma resposta de Jesus para Satanás, dizendo assim: olha, eu sei que não é o pão que sustenta a minha vida terrena, é Deus. Deus. Sem dúvida foi uma resposta para Satanás, mas, irmãos, percebam, essa afirmação de Jesus está escrito nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é sem dúvida uma pregação para ele mesmo também. Para que ele perseverasse. Ele está trazendo a memória esse texto que ele tinha decorado. Está falando, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero que você faça isso também, irmão. Traga um texto bíblico à sua mente. Afirme ele. É que eu estou pregando teologia, afirmação positiva. Você está afirmando as coisas, elas acontecem, o que você está falando? Não é nada disso. Traga o texto bíblico à sua memória. Para que ele traga confiança em você e você continue na sua peregrinação. Para que você pense assim: olha, eu não vou pegar com Deus. Meu Deus Santo, que me ama e que me guarda, que está aqui do meu lado, nesse momento. Nesse momento. Ele é meu socorro verdadeiro, meu refúgio. Ele não permite que eu seja tentado acima do que eu possa suportar. Então, essa tentação não vai me derrubar em nome de Jesus. Que você traga essa verdade somente que você lute contra a tentação, contra a dificuldade, a aflição, tudo que vem tentar te abalar. Eu não sei qual é a verdade que você precisa estar se lembrando nesse momento que você está vivendo. Mas traga a memória da palavra de Deus, que nos traz esperança. Pega esse livro, irmãos. Eu quero encerrar aqui com a primeira pergunta do documento histórico da Igreja Protestante, que é uma catecismo de Heidelberg. Ele começa essas perguntas e respostas bíblicas
ele tem esse livro, esse dado de perguntas. E essa pergunta é: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Queria que você se colocasse de pé, que você afirmasse com fé a resposta para essa pergunta. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Eu queria que todos nós lêssemos juntos e tem continuidade, são mais dois lados, se não me engano. Qual é o seu único socorro, o seu único consolo na vida e na morte? Que não pertence, vamos lá, todo mundo, que não pertence ao mesmo, mas pertence de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair na minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para viver para ele de agora em diante. Glória a Deus, amigos e irmãos. Ele nos guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça, da tua cabeça. Na verdade, todas as coisas, inclusive o fio de cabelo, sabe o que cai da sua cabeça? E alguns já caíram muito, jogando de cabecinha do dedo. A minha ainda não. Ainda. Todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai, que é o nosso guarda por excelência, aquele que assombra a nossa direita. Louvamos o teu nome, Senhor, porque nós não temos nada a te oferecer, Senhor, que possamos pagar o seu amor por nós, essas preciosas promessas a nosso respeito, Senhor. Não temos nada, Senhor, a te oferecer. Mas o Senhor ainda assim nos amou com um amor eterno, antes da fundação do mundo, que o Senhor nos guarda desde agora e para sempre, Senhor. Muito obrigado, Deus, por nos amar de tal forma que nós não compreendemos, Pai. É de tal maneira que o Senhor entrega o seu próprio Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. A nossa vida está aqui, Senhor, para ser usada como o Senhor quiser. E no dia da angústia, Pai, que talvez alguns estejam experimentando hoje, ou que nós experimentaremos amanhã, daqui a algum tempo, Senhor, que possamos nos lembrar da verdade que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que o Senhor não nos deixará ser tentado acima do que podemos suportar. Antes o Senhor nos dará escape. Meu Deus, que a tua palavra penetre em nosso coração e nossa mente, nos encorajando, Pai. Nos encorajando. Enche-nos, Pai, da tua palavra, Pai. Que tenhamos alegria na tua palavra, e recordá-la, entregá-la e vivê-la, Senhor. Assim te clamamos, Senhor. Te clamamos por isso, por misericórdia, com aqueles que foram afetados por essa chuva de ontem, Deus. Que as casas sejam reerguidas, que os bens sejam adquiridos novamente. Enfim, Senhor, nos abençoe, Deus, em nome de Jesus. Tenha misericórdia em nós. Mas que não possamos nos desesperar, Senhor, e que possamos buscar socorro em Ti, que é o nosso verdadeiro e real socorro. Assim te oramos, Deus, em nome do Filho Jesus. Amém.